Ótimo! Então, bora lá! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar hoje esse assunto, né? Por que é tão difícil liderar? Então, para quem não me conhece, sou Giovanna Queen Tanganelli, trabalho com gestão empresarial há mais de 30 anos. E muitas pessoas falam, nossa, Giovanna, você tem dom para liderar, você nasceu com dom para liderar. Gente, liderança não é apenas um dom. Liderança são habilidades que a gente desenvolve, são competências que sim, a gente pode desenvolver. Então vamos quebrar o primeiro paradigma. Eu sei que muita gente fala que liderança, você tem que nascer um líder. Sim, tem muita gente que nasce já com a liderança nata. A gente vê a molecadinha, né? Sempre tem um que pega a bola, que organiza ali o jogo. Sempre vai ter alguém que se destaca. Porém, liderança são habilidades, são competências que a gente vai desenvolver. Então, se você tá aí de repente num desafio, né, de estar à frente de uma equipe e fala, nossa, quando eu era pequena eu não era líder, eu nunca tive essa competência, essa capacidade, o que eu faço agora? Vem comigo que eu vou te ajudar nessa formação. Eu quero aqui formar líderes com propósito e com resultado. Hoje tá muito na moda falar, né? Não, porque eu tenho um propósito de vida, porque o meu propósito, é claro que a gente tem que ter um porquê. A gente tem que ter um propósito, eu concordo com isso. Mas no mundo empresarial, não é só propósito não, meu filho. É resultado. E nós precisamos ter resultados. E como é que a gente atinge isso? Aí a gente vai entrar, obviamente, não tem como fugir nos pilares do método. Eu criei esse método, gente, baseado nos meus mais de 30 anos de experiência. Eu já estive à frente de equipes nas empresas onde eu trabalhei, já trabalhei em empresas do ramo de educação, trabalhei muito tempo em escola, né? Administrei aí uma escola. Eu já fui sócia de casa lotérica, de posto de combustível, de salão de beleza, de clínica estética. Hoje, com muito orgulho, eu sou sócia de um estúdio de yoga. Então eu sei que liderar as pessoas nem sempre é fácil, mas é possível. E é possível tornar essa atividade, essa função que a gente exerce, mais leve, mais tranquilo e principalmente com resultado. Porque um líder bonzinho, ele junta todo mundo. O líder bonzinho é aquele que é feliz, que faz amizade com todo mundo. Só que a empresa precisa de um líder que dê resultado. E como é que a gente desenvolve um líder que tenha propósito e que tenha resultado? Que seja realizado, que tenha resultado. Por que eu tenho que ter propósito? Para não entrar em burnout. Para ter uma liderança mais leve. Para não ser aquela liderança pesada, sabe? Quando você, eu não aguento mais a minha equipe. Eu trabalho feito um doido e não atinjo as metas. É possível ter uma liderança mais leve e com resultado. Como é que eu faço isso? Através de alguns pilares muito importantes. Eu entendi nos últimos anos que existem algumas pontas que a gente precisa unir. Existem algumas competências, algumas áreas da nossa vida que a gente precisa desenvolver. E quais são elas? Primeiro, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Eu sei que isso não é fácil, mas a gente precisa se conhecer. Um líder, ele precisa entender quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos, né? Qual é o perfil comportamental dele. Ele precisa desenvolver inteligência emocional para lidar com certas situações, né? Então, um dos pilares do método Giovanna Queen, um dos pilares que você vai aprender é o autoconhecimento. Um outro pilar importante é o bem-estar. Você tem que cuidar da saúde física e mental. Ontem foi o Dia Mundial da Atividade Física, né? O dia de cuidar da nossa saúde. Um líder só consegue realmente ter resultado se ele tiver uma saúde física em dia. Um corpo forte sustenta uma cabeça forte. Então, você tem que ter... Não adianta só você cuidar do seu conhecimento, né? Não adianta só você fazer vários cursos se o seu corpo não é cuidado. Então, você tem que cuidar do corpo, da saúde física, da saúde mental. Outro pilar importante são o desenvolvimento de certas habilidades. E aí são coisas práticas, né? Quais são as habilidades importantes para um líder? Comunicação, empatia,
tomada de decisões, quais ferramentas você usa na hora de tomar uma decisão, a construção da confiança. Você precisa construir confiança entre os integrantes da sua equipe, deles para com você. Você precisa aprender a fazer feedback. Feedback é uma ferramenta hoje muito importante. E se você não souber fazer um bom feedback, você pode perder talentos da sua equipe. Hoje a gente sabe que, né, tá numa era do mimimi, que você não pode falar nada, que a pessoa já fica toda melindrada. Você tem que saber as ferramentas corretas para dar um bom feedback. Desculpa, você tem que saber resolver conflitos. Um líder tem que ter habilidade de resolver conflitos. E um líder, então já falei 3 tripés, né? O autoconhecimento, o bem-estar, o desenvolvimento das habilidades e liderança inspiradora. O que é isso? É você ter visão do negócio, é você ter a gestão do seu tempo. Esses dias eu estava dando uma aula de gestão do tempo e eu sempre falo, se você não administra e não é dono da sua agenda, você permite que os outros sejam. Então, se você não cuida da sua gestão do tempo, os outros vão cuidar. E aí, o que isso vai acontecer? Você vai ficar sobrecarregado, porque todo mundo vai dar tarefa para você. Você sempre diz sim, você nunca tem compromisso, você não sabe quais são suas prioridades. Então, os outros vão acabar dando as ordens e os outros vão acabar usando o seu tempo. Então, o líder precisa fazer gestão do tempo. Um líder tem que ter propósito, ele tem que ter metas e objetivos. Meta é diferente de objetivo, mas se você quiser saber, você vai ter que ficar aqui, que eu vou contar, mas tem que ficar aqui até o final para entender a diferença entre metas e objetivos. Um líder, ele precisa motivação, ele precisa estar motivado e ele precisa aprender a motivar o outro. Um líder precisa ter flexibilidade, tem que ter resiliência, tem que saber delegar. Então, tudo isso são competências que fazem parte dos pilares do método Giovanna Quinn. Construindo esses pilares sólidos, você vai desenvolver uma liderança com propósito e com resultados. Mas vamos ao assunto principal de hoje. Por que é tão difícil liderar? Nos meus últimos, mais ou menos 15 anos, nos últimos 3 não, mas de 15 anos para trás, depois desses 3 anos, eu me dediquei durante 15 anos ao mercado da beleza. Então, muitos dos que estão aqui, muitos dos que me conhecem, me conheceram como Giovanna, mentora, consultora, palestrante no mercado da beleza. E para mim foi uma escola muito importante o mercado da beleza. Por quê? Porque o mercado da beleza é um mercado muito delicado e é muito difícil lidar com pessoas ali dentro. Primeiro, porque é uma guerra de egos, né? Segundo, porque as relações profissionais são bastante diferentes. Por quê? Porque não tem uma CLT. O formato de contratação no mercado da beleza é diferente do mercado corporativo. Então, quando você tem uma empresa que você assina a carteira de um profissional, você manda e ele obedece. Então, é muito simples. Quando você tem uma empresa no mercado da beleza, eles são profissionais parceiros. Então, não tem a hierarquia, não tem a subordinação. E isso torna o líder com competências muito mais refinadas. Porque ele tem, sim, que conquistar a confiança e trazer a equipe muito para próximo. Então, para mim, foi uma escola muito importante. E eu vi muitos e muitos profissionais ali que conseguiam liderança. Eu passei por equipes que estavam juntas há 10, 15 anos. E eu ficava maravilhada com isso. E aí eu ia estudar esses líderes. Como é que você consegue ter a mesma equipe há 10, 15 anos? E aí eu estudei muito essas equipes. E claro que eu vi também, infelizmente, muitos profissionais, muitos líderes não terem o mesmo resultado e perderem grandes talentos. Exatamente porque era difícil para eles liderarem, porque eles não tinham essas habilidades com as quais a gente tem falado aqui. Porém, meu mundo não é só mercado da beleza, né? Eu venho aí do mundo corporativo, do mundo acadêmico, fui professora durante muitos anos, tem muitos alunos aqui hoje comigo também.
Durante muitos anos eu fui professora universitária, onde eu ensinei gestão empresarial, ensinei liderança, gestão de pessoas. Então, o meu olhar para a liderança, ele ficou amplo exatamente por essas diferentes experiências que eu tive. Então, por quê? Qual que é o sonho? Vamos falar de coisa boa? Quais que são os sonhos de um líder? Um líder, o que ele precisa? O que ele almeja? Primeiro, aumentar a produtividade. Qualquer líder que eu converso, ele fala: eu queria que a minha equipe produzisse mais. Por quê? Porque ele quer arrancar o couro da equipe? Não, gente. Um líder sabe a competência das pessoas, ele sabe a capacidade das pessoas que fazem parte da equipe dele. Ele sabe o quanto essas pessoas podem produzir. Então, ele quer realmente que cada uma dê o seu melhor, dê mais resultado. Por isso que os líderes querem, sim, que as equipes aumentem a produtividade. Outro sonho: construir equipes altamente engajadas e produtivas. É uma reclamação que eu vejo recorrente, né? Muitos gestores, muitos empresários falam: a minha equipe não veste a camisa. E aí eles ficam bravos comigo porque eu falo que a culpa é do próprio líder. A culpa é do gestor. Por que que uma equipe não veste a camisa? Porque ela não sabe qual é a camisa. Então, para tornar uma equipe, né, que eu sempre chamei de equipe MEP, motivada, engajada e produtiva, você tem que mostrar para ela qual é essa camisa. Lembra que eu falei que o líder tem que ter visão? Que o líder tem que saber onde a empresa vai chegar, quais são as metas, quais são os objetivos? Então, é o sonho de um líder e é um sonho possível. Basta você ter as ferramentas corretas. Qual outro sonho de um líder? Criar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. É o tal do criar um clima organizacional. O que é um clima organizacional bacana? É onde as pessoas querem estar. Como é que eu diminuo o índice de absenteísmo da minha empresa? O que é absenteísmo? É o número de faltas e atrasos. Como é que eu diminuo isso? Como é que eu zero isso? Tendo um clima agradável, tendo um clima de trabalho, um ambiente de trabalho produtivo. Se você está num lugar gostoso de trabalhar, você pode estar com dor de cabeça, pode estar com o que for, você vai trabalhar, porque aquilo te faz bem. Semana passada eu tive uma dor de cabeça daquelas, né? Até meu marido falou assim: daqui a pouco passa. Eu falei: por quê? Você vai dar aula. Você dando aula, com a dor de cabeça passa. Por quê? Porque é algo que eu gosto de fazer. E realmente, às vezes eu não tô muito bem, eu vou dar aula, eu saio outra. Porque é algo que eu gosto de fazer. Então, quando você consegue criar esse clima, as pessoas querem ficar ali. Gente, o que é um happy hour? É um momento que você quer estender aquela relação gostosa que tem durante o dia, né? Por que você vai para um happy hour? Porque você se dá bem com a sua equipe, você se dá bem com as pessoas com quem você trabalha e você quer dar risada, você quer passar momentos descontraídos com aquelas pessoas, porque o clima é gostoso. Então, o líder, ele quer trabalhar, isso é possível. Com as ferramentas certas, você consegue desenvolver esse clima. Um ambiente produtivo, um ambiente de respeito, um ambiente onde as pessoas saibam que pode crescer. Que mais? Quais são os outros sonhos? O líder, ele quer deixar um legado positivo. Como é que você quer ser lembrado? Como um líder, aquele, né, chefe carrancudo, ou como alguém que, poxa, fulano me ajudou a crescer. É muito gostoso quando você deixa um legado, quando você deu um conselho para uma pessoa e aquilo mudou a vida dessa pessoa. Então, é um sonho do líder, é um sonho possível. Inspirar e motivar outras pessoas, alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E aí tá um problema sério. Alcançar o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal tem sido não só um sonho, mas um desafio para os líderes. Por quê? Porque líder hoje em dia, ele se sobrecarrega. Ele vê que o subordinado não cumpriu aquela tarefa, o que ele faz? Daqui que eu faço. Esse é um erro do líder. O líder, poxa, mas esse relatório não terminou, você não conseguiu, daqui que eu faço. Pessoas muito centralizadoras têm essa tendência. Daqui que eu faço. Você não vai fazer direito mesmo? Daqui que eu faço. E aí o que acontece? Tem que ficar mais tempo na empresa, ou mesmo tempo que estaria em casa, curtindo família, não, tá trabalhando. Isso você cada dia mais se sobrecarrega.
E isso leva a você não ter mais uma vida pessoal, né? Você não tem tempo para a vida pessoal. Você acaba confundindo a tua vida profissional com a vida pessoal, se dedicando mais. Isso gera uma série de problemas, ansiedade, depressão e burnout, que tá tão na moda hoje esse nome. Hoje as pessoas descobriram, né, o que é burnout. Burnout existe há muito tempo, mas as pessoas descobriram hoje o que é isso e acabam sendo reféns realmente disso. Outro sonho de um líder, ser reconhecido como um líder excepcional e construir relacionamentos fortes com a equipe. Eu vou repetir uma frase que hoje à tarde eu falei para uma futura mentorada minha. Nós tivemos uma primeira reunião ali de alinhamento, eu vou começar uma mentoria com ela, e nós estávamos falando exatamente disso, né? Dos relacionamentos com a equipe. E embora pareça forte, né, dura a frase que eu vou falar, ela tem que ser uma verdade na sua vida. Dentro do seu ambiente de trabalho, você está lá para sim desenvolver relacionamentos fortes. Só que você não está lá para fazer amigo, não. Tá? Dentro do trabalho, você não está lá para fazer amiguinho. Amigos, você constrói relacionamentos de amizade em outros ambientes. Pode acontecer de você criar laços de amizade com alguém da empresa e isso se expandir? Pode, mas não criem essa expectativa. Por quê? Porque eu já quebrei muita cara assim. Gente, a gente quebra a cara quando a gente cria uma expectativa que todo mundo vai ser nosso amigo. Não vai. E cuidado com essas amizades. Eu gosto de usar o exemplo de um grande líder. Aliás, para mim, acho que é o maior exemplo de líder. Esse líder conta a história, né, que milhares de pessoas seguiam ele. Pensa num perfil influencer do Instagram ou do YouTube. Tem milhões de seguidores. Pois é, esse líder tinha milhões de seguidores. Na época dele não tinha Instagram. Mas se tivesse, ele ia ser um grande influencer. Tinha milhões de seguidores. Mas ele escolheu 12 para andar ali mais perto, para ser discípulo, para ensinar. Tinham 12. Mas sabe com quem, com quantos ele realmente discutia problema, alguma coisa mais séria? Com 3. E sabe no ombro de quem que ele deitava a cabeça quando tinha um problema? Um só. Eu tô falando de Jesus Cristo. Para mim foi o maior líder que existiu. E ele filtrava com quem realmente ele se abria. Gente, que exemplo maior que esse? Um homem que sabia tudo. Nós temos que filtrar quem trazemos para relações muito próximas. Um líder, sim, tem que ser admirado, tem que ser acessível de todos. Mas não tenha a expectativa de que você vai fazer amizade com todo mundo, nem que você vai ser adorado por todos. Esses dias eu coloquei um post, né? Que líderes de verdade não criam seguidores, eles criam outros líderes. Então, o líder tem que se preocupar, sim, com criar novos líderes, com desenvolver pessoas. E quais são as dores hoje do líder, né? O que aflige a liderança? Qualquer pessoa que esteja no papel de liderança hoje. A falta de engajamento da equipe, que a gente já falou, né? É difícil você motivar as pessoas, gerenciar conflitos. Nós estamos numa época difícil, onde parece que todo mundo tem razão. Todo mundo quer ter razão. E você gerenciar esses conflitos é complicado. Mas nós temos ferramentas para isso, tá? Pressão para alcançar resultados, é claro, né? A concorrência em qualquer área é muito grande. Então, nós temos a pressão. Você tem que alcançar resultados. Então, nós temos essa pressão. Outra dor de um líder é o desenvolvimento de talentos. É difícil para o líder identificar, desenvolver e, principalmente, reter talentos. Eu escrevi já alguns livros, alguns e-books para a área de liderança, e um deles chama-se Lapidando Pedras Preciosas. Por quê? Lá eu uso a metáfora, né? Que você vai pegar uma pedra bruta e você vai lapidar. Depois que essa pedra se torna preciosa, ela fica mais valiosa. E às vezes é difícil você segurar uma pedra valiosa. Você não guarda ela no bolso. Você tem que ter um espaço apropriado para uma pedra preciosa. É diferente você ir numa feirinha mística e ver uma pedra, uma ametista, uma pedrinha ali, numa bijuteria, do que você ver um diamante.
Um diamante você não vai ver numa feirinha, você vai ver na vitrine de uma grande joalheria. Então, quando você tem um grande talento, você tem que desenvolver esse grande talento, identificar, desenvolver e ter o ambiente certo para reter esse talento. E essa é uma dificuldade, é um desafio do líder, mas é um desafio possível. Gente, nada do que eu estou falando aqui é impossível. Tudo que eu tenho falado aqui é uma experiência de 30 anos. Eu já fiz isso. Eu já consegui reter talentos. Eu já consegui desenvolver pessoas. Depois, nos depoimentos, vocês vão ver um pouquinho do que falam. No Instagram tem lá um pouquinho do que falam de mim. Mas a gente tem que usar as ferramentas certas. E é isso que eu quero ensinar a vocês. Quais são as ferramentas certas para isso? Outra dificuldade, outra dor do líder é se adaptar a mudanças. A gente tem que ter flexibilidade para se adaptar às mudanças. O que impede o crescimento e o desenvolvimento de um líder? Primeiro, falta de autoconhecimento. Olha o pilar que eu falei do método Giovanna Quinn, autoconhecimento. Gente, se você não se conhece, você vai cometer sempre os mesmos erros. Quando eu falo de autoconhecimento, por exemplo, perfil comportamental. Não tem como eu não me aprofundar em alguns assuntos, principalmente que são assuntos que eu amo. Perfil comportamental. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm uma dificuldade de começar um projeto? Nossa, mas aquela pessoa parece que ela está procrastinando. Não está. Ela precisa de informação, ela precisa cada vez mais se sentir segura. Gente, isso é um perfil comportamental. Eu faço uma análise de perfil comportamental de Ned Fredman e ele relaciona os comportamentos humanos com 4 animais: gato, lobo, tubarão e águia. O gato é esse perfil, que ele tem uma dificuldade de começar um projeto, mas quando ele começa, ele vai até o fim. Por quê? Porque o gato precisa de segurança. Vocês já viram um gato? Lembra do animal mesmo? Ele precisa se sentir seguro. Por isso que falam que o gato ele é da casa, não é do dono, né? Gato não gosta de mudança. É um perfil comportamental. Quando você se conhece e sabe que você tem as dificuldades de começar um projeto, o que você vai fazer? Você vai cruzar os braços, ficar chorando, eu não começo mesmo, porque eu sou assim mesmo. Não! Pera lá. Se eu sei que eu tenho essa resistência, o que eu vou fazer? Eu vou buscar informação. Eu vou buscar onde eu tenho essa segurança. Esse é o perfil gato. Tem um outro perfil, nossa, esse para começar projeto, fala, vamos, já fui. Eu sou meio dessas, doida que começa 10 projetos ao mesmo tempo. Gente, falou em começar algo novo, eu me apaixono. Não fale em começar um projeto comigo que eu me apaixono. Sabe qual que é a minha dificuldade? Terminar. Eu sei disso. Então, por que eu faço? Eu faço meu planejamento. Opa, comecei. No que eu começo o projeto, eu já quero saber como que eu vou terminar. Por quê? Porque aí eu sei se eu vou dar conta, se eu vou precisar de alguém. Isso é autoconhecimento. Não adianta eu ficar reclamando que eu adoro começar alguma coisa e é difícil para mim terminar. E quando você tem uma equipe, olha só que sonho. Você tem uma equipe que você tem alguém que é ótimo em começar projeto, é motivado, e tem alguém que não é bom em começar, mas é ótimo em terminar. Junta os dois. O projeto está pronto. O projeto está executado e vai dar resultado. Olha como é importante você se conhecer, você conhecer o outro. Isso é uma das coisas que, se você não tiver, vai impedir o seu crescimento. Outra coisa que pode impedir o seu crescimento: falta de visão estratégica. Eu gosto muito de uma história que me contaram uma vez do que é visão, né? O que é uma visão? Vamos lá. Um escultor, pensa num escultor, sabe aqueles que pegam a tora de madeira, né, e começa ali a talhar e faz obras lindas? Um escultor, quando ele olha para aquela madeira, ele já sabe o que vai acontecer. Ele começa ali a cortar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Por quê? Porque ele já viu como vai ficar pronto. O escultor tem a visão estratégica. Eu, que não sou escultora, não tenho um pingo de habilidade com isso, vou ver um pedaço de madeira. Eu nunca vou conseguir imaginar que vai ficar daquele jeito. Por quê? Porque eu não tenho a visão do escultor. Então, ter visão estratégica é saber onde eu quero chegar. É saber como eu vou chegar até lá.
Lembra que o Walt Disney, tem uma frase do Walt Disney que virou moda, né? E virou frase motivacional. Se você pode sonhar, você pode realizar. O que é sonhar? É ter a visão estratégica. Então, ter a visão estratégica é saber onde eu quero chegar. E como líder, você tem que ter essa visão. Onde você quer chegar? Quais são os objetivos e metas da sua equipe? Não se esqueça que ainda hoje eu vou ensinar a diferença de objetivo e meta e vou dar uma ferramenta. As minhas aulas têm que sair daqui com coisa prática, gente. Não é só conversa, hein? Toda aula minha tem exercício prático, porque a gente tem que colocar na prática aquilo que a gente aprendeu. Tá? Então, hoje, nosso exercício vai ser sobre objetivo e meta. Fica aí que a gente vai... Essa visão estratégica a gente já vai resolver hoje. A gente vai aprender o caminho de resolver isso hoje. Outra coisa que te impede a crescer como líder. Falta de empatia e habilidades interpessoais. O que é empatia? Né? Quando eu faço essa pergunta para meus alunos, sai um monte de resposta. E é se colocar no lugar do outro. É fazer para o outro o que gostaria que fizesse por você. Então, vamos lá. Empatia, gente, é sim a capacidade que a gente se desenvolve de se colocar no lugar do outro. Mas não é fazer pelo outro o que gostaria que fizesse por você. Eu já ouvi muita gente falar isso. Empatia é fazer pelo outro o que gostaria que fizesse por mim. Não é isso. Por quê? Porque para você pode ser algo bom, para o outro não. Vou dar um exemplo prático, fica mais fácil a gente entender. A Débora falando, você é maravilhosa, muito bom investir tempo em assistir algo que está agregando tanto. Obrigada, Melinda, espero que realmente agregue muito, cresça muito. Bora crescer juntas. Vou dar um exemplo de empatia, né, do se colocar no lugar do outro. Eu sempre uso esse exemplo brincando com a minha querida mãezinha. Minha mãe era uma baixinha, 1,5 m de altura. Pensa numa baixinha braba. Mas a mãe era braba. E para minha mãe, todo mundo tinha que tratá-la ela como Dona Neuza e senhora. Ela é aquelas antigas que senhora, Dona Neuza, né? Qualquer um tinha que tratá-la assim. É assim que ela gostaria de ser tratada. E a filha dela? Tia Gígia, Giovana, me chamou, oi, gatona, né? Que muitos sabem que eu chamo as minhas alunas, minhas mentoradas de gatona. Eu sou uma pessoa mais leve, mais acessível, eu não preciso de formalidades. Não ter formalidades não quer dizer que não tem respeito, tá? Meus alunos já sabem disso. Mas eu sou uma pessoa mais leve, mais acessível. A minha mãe não, a minha mãe era rígida e ela fazia questão de todas as formalidades. Aí chega alguém para atender nós duas. Vai atender do mesmo jeito? Não pode. Se ela quer ter empatia, ela tem que entender como a minha mãe gostava de ser atendida e como eu gosto de ser atendida. Claro que se alguém falar senhora Giovana, leva na boa, não vou ficar brava com isso. Mas se alguém chamar a minha mãe de Neuzinha... Gente, nem meu pai chamava minha mãe de Neuzinha, acredita? Era Dona Neuza. Até meu pai tinha isso. Imagina eu e meu irmão lá em casa. Era senhora, mãe... No máximo, quando era muito carinhoso, assim, mãe, mas era senhora. Então, empatia é entender como é que a minha mãe gostava de ser chamada de Dona Neuza. Ter empatia é isso. Agora, vamos levar isso para a sua equipe? Como é que as pessoas da sua equipe gostam de ser tratadas? Como é que as pessoas da sua equipe se sentem respeitadas? Olha como é importante o autoconhecimento, até para desenvolver essa empatia. Outra coisa que impede o crescimento do líder é incapacidade de delegar. A gente já falou isso um pouquinho aqui, né? Você acha que o seu profissional ali não vai dar, seu liderado não vai dar conta, você pega, quer fazer você para você dar conta. Não, você tem que delegar e observar o seu liderado. Ele não tá dando conta? Por quê? O que tem que desenvolver nele para que ele dê conta daquela atividade? Não é pegar a atividade para você. Não, é olhar para ele. Qual é a necessidade dele? O que eu preciso desenvolver nele para que ele faça? Giovana, eu tenho que cumprir prazo. Tudo bem. Numa primeira vez, você senta do lado dele e faz a tarefa junto. Mas é o momento de você observar o que precisa nesse liderado para que ele desenvolva a habilidade. Liderar não é fazer as coisas pelas pessoas. Hoje eu coloquei um post, depois você vai lá no Instagram, vai ver esse Reels. E eu coloquei lá,
o seu papel como líder não é facilitar a vida de ninguém. Você não tá lá para fazer algo para alguém para ele pegar o salário dele no final do ano, não. Não, senhor. O seu papel como líder é desenvolvê-lo para que ele cresça. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. O líder, ele não tá aqui para tornar minha vida mais fácil. Não. O líder tá aqui para tornar, sim, o meu crescimento possível. O líder tem que estar do lado do liderado, ensinando, guiando, motivando. Ele tem sim, mas ele tem que estar ali para auxiliar o desenvolvimento, não para fazer por ele, não para tornar a vida mais fácil. Então, líder, aprendam a delegar, aprendam a dividir tarefas. Tem uma ferramenta que eu amo, e tem, às vezes, empresas que me contratam só para fazer isso, que é o Manual de Rotinas e Procedimentos, que é onde a gente define quais são as tarefas de cada um, a gente divide os papéis. É muito importante que a sua empresa tenha esse documento. Outra coisa que impede o crescimento do líder, medo de assumir riscos. Para com medo, gente. O medo não vai te levar a lugar nenhum. Tá para assumir um risco, tá para assumir um cargo, assumir um novo desafio, veja o que é preciso e vamos, bora crescer juntos, vamos correr atrás. A gente tá aqui realmente para crescer juntos e para ajudar. Por que é tão difícil ser líder? Porque falta em você essas habilidades. Falta autoconhecimento, falta simpatia. Eu vejo, às vezes, uma resistência dos líderes, né? Na dificuldade em reconhecer e corrigir comportamentos inadequados. Um líder tem que ter maturidade para entender que ele também erra. Nós não somos perfeitos e graças a Deus por isso, porque nós possamos sempre crescer e evoluir. Teve um dos líderes, né, que passaram pela minha vida que marcou muito. Ele era diretor da faculdade Sumaré, eu era coordenadora de pós-graduação e a gente tinha um trabalho muito próximo juntos ali. Eu tô lembrando o nome dele, daqui a pouquinho eu menciono o nome dele aqui. E a gente tinha um trabalho muito próximo, e em determinado momento ali, depois de acho que no primeiro semestre, quando encerramos o primeiro semestre, ele me chamou. Giovana, eu preciso fazer uma reunião de avaliação com você. E eu, beleza. Eu tô acostumada, sempre estive acostumada a ser avaliada, né? Falei, não, ele vai avaliar o meu trabalho, meu primeiro semestre como coordenadora da pós-graduação, vamos lá. E eu sentei na mesa dele, a gente começou um papo ali, e ele me veio com um questionário. E eu, mais depressa, peguei o questionário e comecei a buscar ali. Deixa eu só pôr para carregar aqui. E ali eu comecei a conversar com ele e responder aquele questionário, achando que eu ia ser avaliada. Gente, o questionário era dele. Ele pediu para que eu avaliasse ele. E eu, no primeiro momento, assustei. Professor Júlio. Eu falei, Júlio, mas como assim eu vou te avaliar? Ele falou, sim, eu quero que você avalie o meu papel como líder. E aquilo me marcou muito, porque mostrou o quê? Maturidade, me mostrou humildade, me mostrou que ele realmente sabia o papel dele e sabia que ele podia crescer. Então, o líder precisa ter essa flexibilidade de entender também. Não quer dizer que você vai, né, falar sim para todo mundo da sua liderança. Não. Mas pare em alguns momentos para se autoavaliar, né? Se a sua equipe não tem a maturidade de te avaliar ainda, né, peça para outros colegas, outros líderes parceiros avaliarem a sua atuação. Isso é sinal de maturidade, isso é sinal de crescimento. Isso é muito importante. Mas você só atinge essa maturidade, esse crescimento com autoconhecimento. Maturidade, ela não vem com a idade, ela vem com a decisão. Muitos falam assim, fulano tem 50 anos, já é maduro. Conheço muita gente de 60 anos que ainda é imatura. E conheço muita gente de 20 que já é maduro. Maturidade, gente, é decisão de enfrentar o mundo de frente, de enfrentar os seus desafios de frente, assumir responsabilidades. Eu acho que uma das principais características de alguém maduro é alguém que assume a autorresponsabilidade, tá? Vamos lá, outro sintoma do líder que impede, né, esse crescimento. As deficiências na comunicação. Como é difícil a gente se comunicar hoje, né? A gente tem que se preocupar com o que a gente está falando,
como é que o outro tá entendendo. Alguns anos atrás você falava assim, minha responsabilidade é o que eu falo, como você entende é problema seu. Na liderança não é assim. Na liderança, sim, você tem que se preocupar como o outro te entendeu. A sua comunicação, ela tem que ser o mais clara e objetiva. Gente, a comunicação é tão importante, mas é tão importante que eu escrevi um e-book. Ninguém escuta o que eu falo. Olha o nome do e-book. Ninguém escuta o que eu falo. E ali naquele e-book eu falo só sobre ferramentas de comunicação. Calma, não vai sair correndo comprando e-book, não. Quem entrar na formação completa vai ganhar esse e-book, tá? Então, quem ainda tá aqui, ainda não tá lá na comunidade, corre depois lá pro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para entrar nessa comunidade. Você precisa estar comigo nos próximos 3 meses para a gente desenvolver essa liderança com propósito e com resultados. Tá, Giovana, você falou bastante, né, dos problemas, dos desafios, mas como resolver tudo isso, né? Então, por que é tão difícil liderar? Porque falta em você essas competências, porque você não conhece as pessoas que estão com você. Ah, conheço há 10 anos. Qual que é o perfil comportamental dela? Quais são os sonhos? Você já sentou na frente da sua equipe? Tô falando um por um. E entendeu qual que é o sonho dessa pessoa? Você já fez isso? Você já tentou conversar com uma pessoa e entender por que ela levanta da cama todo dia? Quais são os desafios que ela tem? Eu não estou falando para você resolver os problemas do seu liderado, tá? Eu também conheço líderes que querem abraçar tanto a equipe que paga aluguel do liderado, né? Cuidado. Cuidado, porque nem todo mundo tem a ética e a boa índole. Então, cuidado, tá? Mas você sim precisa entender quem é o seu liderado. Você precisa sim conhecer essa pessoa, saber quais são as dificuldades dela, quais são os desafios dela. Então, esses são os problemas que te impedem de ser um bom líder. Mas é possível resolver tudo isso. É possível desenvolver todas essas habilidades. Antes de eu dar a ferramenta prática de hoje, deixa eu falar um pouquinho de como vai ser o método e como a gente vai caminhar, tá? O método, como eu falei, eles são 3 meses. Essas primeiras aulas, nessas 2 primeiras semanas, elas serão gratuitas. E quem estiver lá na comunidade vai ter não só o link, acesso a essa aula vai ficar gravada, eu vou colocar lá na comunidade, mas também terão aulas exclusivas que eu não vou transmitir ao vivo e que vão ficar gravadas lá, tá? Então hoje a gente vai ter uma aula, por que é tão difícil liderar? E a gente falou aqui dos desafios, das dificuldades. Eu vou deixar uma aula gravada lá, como e onde encontrar bons talentos. Você quer aprender como e onde você vai encontrar os bons talentos? Tem que estar na comunidade, porque essa aula vai estar gravada só para quem estiver ali, tá? Lembrando que essas 2 semanas ainda é gratuito, então corre lá e aproveita. Semana que vem, nós temos um novo encontro aqui ao vivo, segunda-feira, onde eu vou falar sobre como fazer a minha equipe me obedecer. Essa eu sei que ninguém vai querer perder. Como que eu faço para minha equipe me obedecer? Semana que vem eu vou contar para vocês. E eu tenho uns segredinhos que, olha, mas só semana que vem. E aí eu vou deixar uma outra aula gravada na semana que vem, que é como realizar uma grande entrevista. Entrevista no processo seletivo, tá? Então, essas serão as 4 aulas gratuitas que você vai ter acesso. Depois do dia 21, quem tiver comigo vai ter exercícios, toda aula tem exercícios práticos. Então, no primeiro encontro que vai ser ao vivo, a gente vai falar do método de autoconhecimento, vai falar exercícios de autoconhecimento, definição dos objetivos pessoais. Vai ter um outro encontro ao vivo falando só sobre inteligência emocional para líderes. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que me procuram para desenvolver inteligência emocional. Por quê? Porque não sabe lidar com os perrengues do dia a dia. Explode por qualquer coisa. Entra em depressão, fica mal. Às vezes, um liderado seu fala uma palavra num tom errado, pronto, acaba com o seu dia. Para! Vamos segurar a onda, vamos organizar as nossas emoções, vamos lidar com as nossas emoções.
A gente vai ter um encontro falando de crenças limitantes e mindset de crescimento. Para crescer, você tem que ter uma forma de pensar, tá? E no encontro 4 do primeiro módulo ainda, a gente vai falar sobre comunicação assertiva e empática. Então, cada módulo tem 4 aulas ao vivo e 4 aulas gravadas. Cada aula tem exercício prático. Então, não é uma formação que você vai ficar só me ouvindo falar, não. Vocês vão escrever. Daqui a pouquinho você vai sair daqui com os seus objetivos e metas traçados hoje, tá? E quem tiver no grupo, lá na nossa comunidade, vai ter a ferramenta para poder imprimir e escrever também os objetivos e metas, tá? No segundo módulo, a gente vai falar sobre liderança inspiradora e alta performance. O que é alta performance? É ter o resultado, ó, lá em cima. Então, no encontro dia 19 de maio, visão e propósito para líderes. Dia 26 de maio, gestão do tempo e produtividade para líderes. Falar de gestão de tempo para um estudante é diferente de falar de gestão do tempo para líder, tá? Então, é uma aula bem específica para a liderança. Depois a gente vai ter metas e objetivos estratégicos, motivação e engajamento da equipe. Gente, eu só tô falando aqui as aulas dos encontros ao vivo, as gravadas, então, depois eu vou postar lá no grupo quais todas as aulas que você vai ter o método inteiro, tá? Terceiro módulo, bem-estar e liderança sustentável, porque não adianta nada a gente criar um personagem, começa uma liderança e não se sustenta, ela tem que ser sustentável, ela tem que continuar crescendo e se desenvolvendo ao longo dos anos. Por isso que a gente fala de liderança sustentável, que ela continue sendo sustentada e praticada ao longo dos anos, crescendo e desenvolvendo. Então, equilíbrio entre vida pessoal e profissional é uma aula, gestão do estresse e mindfulness. E eu estou me especializando em mindfulness. Logo, logo tem novidades por aí. Tem um novo canal do YouTube aí só para falar de meditação, mindfulness, saúde mental. Tem ferramenta bacana para vocês. E nessa aula eu vou ensinar uma prática muito simples de mindfulness para vocês. Dia 30/6, a gente vai falar de construção de confiança e relacionamentos autênticos. Numa época de relacionamento tóxico, a gente vai falar de relacionamento autêntico. No encontro 12, liderança com propósito e impacto social. E aí, a gente ainda tem mais um módulo bônus, que é a implementação e resultados. Gente, é muito conteúdo. É passar 3 meses aqui comigo, realmente crescendo, se desenvolvendo, tá? Hoje, semana que vem, eu quero vocês aqui ainda. Dia 21, talvez eu faça mais uma aula dessas ao vivo. Quem não tá aqui, vai. Quem não tá na comunidade, vai pra comunidade para ter as aulas gravadas também, tá? Que essa semana eu vou começar a disponibilizar as aulas gravadas, todo o material. Nessas 2 semanas, vocês já vão sentir diferenças. E aí, como faltam 10 minutos, deixa eu falar de objetivos e metas. Muita gente acha que objetivo e meta é a mesma coisa, não é? Não é. Objetivo é onde eu quero chegar. Meta são os passos para eu chegar até lá. Claro que essa é uma explicação muito simplista, tá? Objetivo, eu quero comprar um carro zero. Objetivo, sonho de muita gente, comprar um carro zero. Muitos aqui, como líderes, já têm o seu carro zero. Comprar um apartamento ou comprar a minha casa na praia, minha casa de campo. Esse é o objetivo, é onde você quer chegar. O que são metas? São os passos que eu vou dar até chegar lá. Então, para que eu compre um carro zero, eu preciso do quê? Din-din. Como é que eu faço para ter o recurso financeiro? Então, muitos vão buscar um financiamento, muitos vão, não, eu vou juntar um pouquinho, eu vou investir. Quais são os passos que eu vou chegar até estar lá? E para que esses passos realmente aconteçam, não sejam apenas uma resolução de ano novo, né? Porque a gente já está no segundo trimestre do ano, não dá mais para fazer listinha de ano novo. A gente tem que fazer metas aqui que sejam executáveis. A gente tem uma ferramenta chamada Smart. Quem estiver lá na comunidade, depois eu vou colocar essa ferramenta bem explicada lá e com ferramenta para você desenhar, tá? O que é uma meta Smart? S. Ela tem que ser mensurável. Ela tem que ser específica. Desculpa, fugiu. Específica. Vamos para um outro sonho. Meu sonho, ter vida saudável. Legal. Muita gente precisa da vida saudável.
Qual que é a meta? Praticar exercício físico. Ótimo. Essa meta é específica? Não. Por quê? Ah, porque exercício físico tem um monte. E aí você fala para sua mente, não, eu vou praticar exercício físico. Aí a mente fica assim, né? Qual? Ele vai correr, vai nadar, vai andar de bike, vai... O que ele vai fazer? E quando a gente não tem essa clareza na nossa mente, a gente não faz nada. A gente paralisa. Então a meta precisa ser específica. Para ter uma vida saudável, eu vou fazer caminhada, vou fazer yoga, vou fazer natação, vou fazer uma atividade física. Escolhe qual é a atividade física. Mensurável. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina tão perfeita, mas ele precisa de tamanhos, dados, mensurar. Então, o que é mensurar? Vou fazer uma atividade física, vou fazer caminhada 3 vezes por semana. É mensurável, eu consigo contar 3 vezes por semana. A de atingível, ela tem que ser possível. Não adianta falar, não, eu vou emagrecer 20 quilos em um mês, então eu vou andar 12 horas por dia. É impossível alcançar isso. Então, praticar caminhada 3 vezes por semana por 1 hora. É legal? Ótimo, se você já tem um condicionamento bacana. Se você não tem, diminui, mas ela tem que ser atingível. Ela tem que ter relação com o que você quer. Então, por exemplo, andar de moto é legal para a saúde? Para a saúde mental pode ser. Para quem gosta de moto é uma maravilha, uma higiene mental maravilhosa. Mas para a saúde física não. Andar de moto, você senta lá, você não tem esforço físico. Motoqueiro vão brigar comigo. Mas você não tem. Não é para a sua atividade, para a sua saúde física. Então, a caminhada sim, a bike sim. Então, ela tem que ter uma relação, ela tem que ser relevante para o seu objetivo. E o último T, tem que ter tempo, tem que ter prazo. Nossa cabeça funciona com prazo. Gente, a gente precisa de prazo. Então, eu vou praticar caminhada 3 vezes por semana por 2 meses. Final de 2 meses, eu vou reavaliar. Posso aumentar, posso achar que não deu certo, diminuiu. Entenderam? Então, o objetivo é onde eu quero chegar, meta são os passos que eu vou alcançar para chegar lá. Depois vai lá na comunidade que eu vou deixar isso por escrito e uma ferramenta para você sair daqui com um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Escreve ali um sonho. E aí, quais são as metas? Eu sempre indico para os meus alunos colocarem um objetivo por ano, por semestre, e metas, 2 ou 3 metas para alcançar aquele objetivo. Não põe mais que isso. Não põe mais que isso. Por quê? Porque você pega muita coisa e acaba não fazendo e se frustra. Então, para não frustrar, coloque 2 a 3 metas. E ali, com essas 2 e 3 metas, você vai alcançar os seus objetivos. Gente, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Isso não é uma live, isso é uma aula, né? Por que é tão difícil? Vocês entenderam por que é tão difícil liderar? O que falta para você liderar? Então, agora, bora crescer juntos. Eu tô aqui para segurar na tua mão, para te ajudar a se tornar um líder com propósito e resultados. Vai lá no meu Instagram, todos os dias eu posto conteúdo, não são dicas, são ferramentas, né? Práticas para te ajudar. O YouTube ficou um tempinho aí parado, eu vou voltar agora a colocar conteúdo no YouTube, né? E vou estar ali ajudando, principalmente nesse período aí do início da formação. Eu vou entregar muita coisa no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? Então acompanhe, vão para a comunidade para receber o material. E segunda-feira que vem a gente tem outro encontro aqui ao vivo. Espero vocês. Beijo, fiquem com Deus.